Uma loja de eletrodomésticos vende um tipo de aparelho de som nas seguintes condições: à vista, cujo valor é R$500, a prazo em 2 vezes iguais de R$300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda 30 dias depois. Calcule a porcentagem de juros cobrados no pagamento a prazo. Quando eu quero saber quanto foi cobrado de juros no pagamento a prazo, eu tenho que ter como base o valor do preço à vista. Se eu paguei de entrada, antes de sair da loja, R$300, o que eu tenho que pensar é quanto que eu saí devendo da loja? Qual foi o meu saldo devedor? Ou seja, quanto faltou para que eu tivesse conseguido comprar o meu aparelho de som à vista? Bem, se a vista era R$500 e eu já dei R$300 de entrada, o meu saldo devedor, o que faltou para eu comprar à vista, foram R$200, que é a diferença entre o preço à vista, 500, e a entrada, 300. 500 menos 300, R$200. A próxima parcela vai ser paga um mês depois. Se não tivesse juros, eu ia pagar esses R$200, que é o meu saldo devedor. Porém, daqui a um mês, segundo o anunciado, eu paguei outra parcela de R$300. Se eu paguei outra parcela de R$300, o que eu tenho que me perguntar é quanto que eu paguei de juros? Ou seja, quanto que eu paguei a mais em relação ao meu saldo devedor? Eu paguei R$100 a mais. É só ver a diferença entre o pagamento de um mês depois e o saldo devedor. 300 menos 200, R$100. Então, R$100 foi quanto eu paguei de juros. Mas o que eu quero nessa questão não é quanto que eu paguei de juros, e sim qual foi a porcentagem de juros que foram cobrados. Então, para saber esse percentual, a gente precisa calcular a razão entre quanto que eu paguei de juros e qual era o meu saldo devedor. Então, a taxa de juros cobrada pela loja foi de 100 sobre 200. Paguei R$100 de juros em um total que eu devia de R$200. Essa fração está com o denominador 200. Para escrever essa taxa de juros em porcentagem, eu preciso de um denominador 100. Então, eu tenho que pensar, o 200 para virar 100, o que eu tenho que fazer com ele? Dividir por 2. Para não alterar a minha fração, eu vou dividir por 2 em cima também. Com isso, eu vou encontrar uma taxa de 50% de juros ao mês.